na qual a gente vai tratar hoje do capítulo 2. Mas antes eu quero estar lendo uma passagem aqui do Evangelho referente ao capítulo 2 aqui, do tratado. Então, quando o arcanjo Gabriel visita Nossa Senhora, em determinada ocasião que ele estava dialogando com Nossa Senhora, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 35: Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que era tida por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, dessa passagem do anjo, eu quero frisar somente essa última palavra, a frase de Nossa Senhora, né? Para a gente não sair fora do contexto e citar somente esse versículo. Nossa Senhora, ela fala claramente para o anjo que é a mesma coisa dela estar respondendo para Deus, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Olha a palavra que ela fala: escrava. E é disso que nós vamos estar tratando hoje. Então São Luís, quando ele adentra aqui no 2º capítulo, para se consagrar a ela, ele fala o primeiro artigo nesse 2º capítulo, que Jesus é o fim último dessa devoção. Então São Luís fala: todo o centro do catolicismo é Cristo. No credo, a profissão de fé que a gente começa iniciando o terço, o centro do credo é Cristo. O centro da Sagrada Escritura é Cristo. Tudo envolto de Cristo. Até a oração da Ave Maria, o centro da oração, como eu já falei aqui em outras oportunidades, é Jesus. O meio da Ave Maria é Jesus. Então tudo se dá para Ele, por Ele, com Ele. Então São Luís ele começa esse 2º capítulo dizendo isso: que se a devoção a Nossa Senhora afastasse de Jesus, seria preciso a gente rejeitar essa devoção e ter ela como uma heresia ou algo vindo do demônio. São Luís fala. Então toda devoção precisa ter Cristo por centro. Por exemplo, Santo Antônio, que é muito conhecido, que todo mundo é devoto dele. Se a devoção a Santo Antônio não me levar a Cristo, ela perde o sentido, não existe. Então São Luís ele fala: tudo tem que ter Cristo no centro. E essa devoção, o foco dela é Cristo, não é Nossa Senhora. Então, nesse 2º capítulo, São Luís quer explicar isso. Que a gente, se firmando a Nossa Senhora, nós conseguimos ir com facilidade até Jesus Cristo. E aí ele fala: Nossa Senhora está tão intimamente unida a Cristo que seria mais fácil separar o sol da luz que Jesus de Nossa Senhora. Então assim, ter devoção a ela, se consagrar a ela, é a mesma coisa que Cristo. Porque essa devoção é para Jesus Cristo, São Luís ele diz. Então ele cita essa expressão que não tem como haver. Existir um sol sem luz, não existe. Então é mais fácil separar a luz do sol do que separar ela de Cristo. Tudo que eu converso com ela, ela chama Cristo no lugar. Tanto é que quando ela visita Isabel, e Isabel elogia ela um pouquinho mais para frente aqui, nesse mesmo capítulo aqui. Nossa Senhora, a hora que Isabel visita ela e fala com ela, e fala que ela é bendita entre as mulheres, a primeira coisa, ela glorifica a Deus nesse canto do Magnífico que a gente acabou de recitar antes de iniciar o terço. Então tudo que eu digo para ela, ela diz a Deus no meu lugar. Então São Luís ele fala: essa devoção é algo sólido, que não sai nem para a direita e nem para a esquerda, porque o centro é Cristo. E ele continua dizendo aqui, ó: porém a gente vê dentro da igreja pessoas ignorantes, com indiferença com Nossa Senhora. Então nós vivemos num tempo que muitos padres religiosos, leigos, as pessoas veem você ajoelhando diante de uma imagem de Nossa Senhora, elas criticam. As pessoas veem você com escapulário, ela critica.
ver, igual a irmã deu testemunho esses dias para trás aqui, tô dentro do ônibus segurando o terço, a pessoa já vem me criticar, falar o porquê disso, que Maria não está na Bíblia, assim por diante. Hoje existe esse processo dentro da igreja, das pessoas que não têm o conhecimento e acham tudo exagerado o que a gente proclama de louvor a Nossa Senhora. Mas toda a oração do terço que nós rezamos aqui, se você notar, ela não é para Nossa Senhora aqui. Igual o terço de terça-feira, os mistérios dolorosos, é tudo remetente somente a Cristo, desde a primeira dezena até a última. E toda Ave Maria, como nós já dizemos, o centro é Jesus Cristo. Mas a pessoa, ela fala que isso é um exagero, que onde já se viu rezar um terço? Para que isso? Dentro da igreja hoje está assim. Então São Luís, ele fala, o fim último dessa devoção é Cristo. Nós não temos que ter medo daqueles que vão nos criticar. Porque as pessoas não entendem. E aí ele fala aqui, ó, será que este povo ama realmente Jesus Cristo? Será que eles têm devoção? Ele diz, claro que não ama. Fala, o orgulho cega eles. E aí ele diz uma frase muito doida aqui, ó. Não presuma receber a graça de Deus quem ofende a sua mãe santíssima. Olha que frase que esse santo cita. Não presuma receber nenhuma graça de Cristo se você ofende a mãe dele. Você vem para cá em frente para o clube, um pouquinho para frente, tem um galpão ali dos protestantes ali. Ali até carnaval para Jesus eles pulam. Mas eles ofendem Nossa Senhora. São Luís, ele está falando aqui, ó. Não presuma receber alguma graça de Deus ofendendo a mãe dele. Olha que loucura. Mas as pessoas andam assim. Aí ele fala no artigo 2º. Pertencemos a Cristo e Nossa Senhora como escravo, ele diz. E aí ele fala, há duas maneiras de pertencermos a alguém. Primeira maneira, servindo. Só que ele fala, servir, você está trabalhando para alguém. Então se alguém aqui está empregado, você está servindo alguém, mas você vai receber um salário. Então é um modo de servir, mas você recebe para poder servir, senão você não serve, não dá para trabalhar de graça. Aí ele fala, o segundo modo é a escravidão. Você trabalha sem recompensa alguma. Então aquele que é escravo, ele não espera receber algo. Ele não pode receber algo. Ele é um escravo, não tem jeito. E aí São Luís fala, é esse tipo de escravidão que eu e você precisa ter com Nossa Senhora. E é por isso que nós vamos mais para frente nos capítulos tratar desse contexto aqui da cadeia. Que é essa representação, eu estar ligado com ela puxa eu. Quando você pega um animal, um cavalo, que só coloca o cabresto e assim por diante, você não conduz ele para onde você quer, o cachorro na coleira e assim por diante, Nossa Senhora, através da cadeia, ela conduz eu e você para onde ela quer. E aí ele fala assim, ó, só que há 3 espécies de escravidão. A primeira escravidão é por natureza. Todas as criaturas são escravas de Deus. Como fala o Salmos 23, versículo 1. Do Senhor é a terra, o céu e tudo que contém nele. Então essa é a primeira escravidão que existe, de natureza. Tudo é escravo de Deus. Ele não fala no Evangelho, não cai uma folha da árvore senão da minha vontade. Tudo se locomove segundo a vontade dele. O demônio só anda se for da vontade de Deus. Então essa é por natureza. Segunda, por constrangimento. Segundo tipo de escravidão. São Luís fala. Como que é por constrangimento? O demônio, ele é obrigado a servir a Deus. Então o demônio está no inferno para suplício dos condenados. E lá ele só pode fazer algo para alguém lá embaixo, se for da vontade de Deus, senão não pode. E nesse constrangimento, São Luís ele inclui também os condenados. Os condenados, quando eles vão para o inferno, eles não têm caridade nenhuma. Então eles blasfemam contra Deus, eles blasfemam contra aqueles que ficaram e foram salvos e assim por diante. Só que isso também é um tipo de escravidão por constrangimento. É obrigado a ficar lá e acabou. Você não andou do jeito que você quis aqui na terra, agora você foi para lá. Então esse é o segundo tipo de escravidão, por constrangimento. E o terceiro, por livre vontade. E aí ele fala, é o justo, os santos, Nossa Senhora e os anjos. A gente é escravo de Deus por livre vontade. Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero estar na presença dele. Como Nossa Senhora falou nessa leitura, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ela não parou para pensar.
ela estava de prontidão para servir a Deus. E é essa escravidão que São Luís propõe para mim e para você. E ele fala aqui, ó, essa terceira escravidão voluntária é mais perfeita, mais gloriosa aos olhos de Deus. Aí ele fala, por isso devemos entender que há diferença entre um servo e um escravo. E é isso que a gente tem que ter para se consagrar a ela, a gente tem que entender essa diferença. Porque senão você faz da tua consagração uma bola de neve. Uma perca de tempo na sua vida. Então presta atenção, ele diz assim, ó. Primeiro, o servo não dá tudo o que tem, mesmo recebendo do patrão. Não é assim que funciona? Se o patrão forçar muito, você não trabalha mais daquilo que é para você trabalhar. É ou não é verdade? Porque, uai, ou o senhor me paga hora extra ou não dá para trabalhar. Não é assim que funciona? Aí ele fala, já o escravo dá tudo o que possui até a vida. Você não tem acordo sendo escravo. O servo ele tem um limite, o escravo não. Até a vida você dá. Segundo, o servo exige salário pelo seu serviço. É como um mercenário. A gente precisa do salário para viver. Só não está trabalhando de faxina? É assim que funciona. A senhora precisa do salário para poder viver. Isso é justo. Só que ele fala aqui, ó. Já o escravo, nada ele pode exigir. Então quem está na mão de Nossa Senhora de Cristo, você não tem que exigir nada, você está na mão dele, só disso daí, meu irmão, você já tem um céu garantido. É melhor ficar na mão de Deus do que do Satanás, não é verdade? Terceiro, o servo pode deixar o patrão a hora que ele quiser. Eu estou no meu emprego, seja lá ele qual for, e eu quiser sair dele amanhã, eu peço as contas, não é assim, irmão? Vou lá, peço, ó, para mim não serve mais isso, estou indo embora. Aí ele fala aqui, já o escravo não tem esse direito. Uma vez escravo, sem escravo. Lembra que eu falei que existe o pacto com o demônio e o pacto com Nossa Senhora. Se com o demônio ele vai cobrar você se pactuando com Nossa Senhora, você acha que ela vai te deixar decepcionado? Jamais. Se é dela, acabou. O diabo ele não toca mais em você. Acabou. É assim que funciona. Quarto, o patrão não tem direito de vida e morte sobre o servo, como se mata um gado que é seu no pasto. O patrão ele não tem direito de chegar no Jefferson e falar, hoje você vai morrer aqui no serviço. Ele não existe. Como ele faz na fazenda dele, pega um porco e mata. O patrão não pode fazer isso com o servo. Aí ele fala, já o escravo, o senhor do escravo, faz o que ele quer da vida e da morte. É por isso que o escravo de Nossa Senhora e de Jesus Cristo, você tem que estar na mão deles. Veio uma dificuldade, dá glória a Deus. Qualquer tribulação da vida, você tem que dar glória a Deus, porque é a vontade do teu Senhor. Não é isso que nós rezamos no Pai Nosso? Por que muita gente não alcança a graça na oração? Porque a oração do Pai Nosso fala isso, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente pede uma causa para Deus. Reza essa oração 5, 6 Pai Nosso em cada terço. Só que a graça não acontece, a gente murmura, mas você mesmo está pedindo no Pai Nosso para ser feita a vontade dele, não a tua. Então nós que vamos nos consagrar a Nossa Senhora, a gente tem que se conformar com a vontade de Deus na nossa vida. Ele tem direito de vida e morte sobre nós. Quinto, o servo só serve só se for por algum tempo. Ninguém fica num serviço para sempre. Um dia você sai. Já o escravo é por toda a vida, não tem como você sair. Então essa consagração, uma vez consagrado, você nunca mais volta atrás. Nossa, Euclides, que esquisito isso. Como assim, meu irmão? Você vai estar se entregando a Deus. Você está se entregando a Nossa Senhora, não tem nada esquisito nisso. Pelo contrário, é magnífico. Nossa, eu estou rompendo com o inferno inteiro. E aí ele fala, nada há de melhor do que pertencer a Jesus Cristo e a sua mãe como um escravo voluntário. Devemos servir a Cristo, não como mercenário que espera o pagamento, mas como escravo amoroso, que faz tudo por amor a Deus. Olha o mistério. Então eu não venho aqui esperando receber algo. Porque se eu viesse aqui para receber algo, meu irmão, eu vazava fora daqui. Entendeu? Eu venho aqui porque eu amo a Deus. Vocês me desculpam eu ser sincero assim. Estou sendo soberbo não, eu venho aqui porque eu amo a Deus, eu amo Nossa Senhora. Nossa Senhora não me deixa desamparado de jeito nenhum. Voltando esse domingo de noite na rodovia, o zóio queimando no meio da rodovia, chuva, eu não aguentar mais dirigir, não é 300 km, tô pior que velho. Não consigo andar nem 300 km.
E eu falava para Nossa Senhora, olha, depois que nós começou a consagração lá, tá tudo dando errado, velho. Se for o Satanás que tá pondo pedra, a senhora dá um jeito de tirar essas pedras aí do caminho. Se for Deus, então deixa as águas rolar, seja feita a vontade dele. Eu cheguei em casa, vendi 3/3. Consegui resolver meus problemas. Minha geladeira tava igual da viúva de Serepta, só tinha água dentro. Tá parecendo uma piscina, minha geladeira. Se eu abrir, só tinha garrafa d'água. Agora deu uma colorida, graças a Deus. Então assim, gente, eu sou voluntário, seja feita a vontade de Deus, entendeu? Antes do batismo, éramos escravos do demônio. O batismo nos fez escravos de Cristo. Então, quando eu confio a minha vida de batizado a ela, eu estou certo de não manchar esse sacramento. Porque não é, eu acho, se eu não me engano, não é no sábado de aleluia que a gente renova os votos do batismo, que a gente renuncia a Satanás, as suas pompas. Mas quem consegue segurar isso, hein? Quem consegue ser fiel àquelas palavras que você proclama ali diante do Santíssimo Sacramento, diante do Padre, que é a pessoa de Cristo? Ninguém. Todos nós é falho. Mas por meio dela, ela faz exercer essa superioridade para que eu e você vivem em estado de graça. É aí que está o eixo dessa devoção. Tudo que convém a Deus por natureza, convém a ela por graça. Tudo convém a Deus por natureza. Ele é dono de tudo e acabou. Nós já falamos disso aqui no primeiro capítulo. Mas ela, tudo é dela por graça. E aí ele fala de Santa Ildefonso. Sendo escravo dela, seremos mais perfeitamente de Cristo. Por quê? Porque ela foi a que mais imitou melhor Cristo. Não tem mancha do pecado. Se eu me entrego a ela, ela me modela conforme a vontade de Deus. É assim que funciona. E Santo Agostinho fala, Nossa Senhora é o meio que Cristo se serviu para vir a nós. Então, devemos ser o meio que nós devemos nos servir para ela. Ela deve ser o meio que a gente deve servir para ir até ele. Assim como ele se serviu dela para vir até nós, nós se servimos dela para ir até ele. É a escadaria perfeita para a gente chegar no céu. A maior vontade dela é nos unir ao Filho. A maior vontade dele é que nós vamos a ele por meio dela. Olha aí. Olha que mistério. E aí aquela história de Santa Margarida Maria Lacoque, né? A vidente do Sagrado Coração. Que ela chegava em Cristo quando o Sagrado Coração aparecia para ela, ali diante do sacrário, ela falava, Senhor, eu quero me unir melhor ao Senhor. Eu quero viver a perfeição, a santidade, eu quero te agradar. Jesus jogou os raios do coração sobre a mente dela, deu luz para ela e falou, filha, então você recorre à minha mãe, porque é ela que vai te formar segundo a minha vontade. Olha o que Cristo falou para Santa Margarida Maria. Vai até a minha mãe, é ela que vai te formar segundo a minha vontade. Se você vem direto a mim, você não dá conta, porque eu sou Deus, vivo e verdadeiro. Se você vai nela, ela ajeita tudo e dá. Ela ajeita tudo e dá. É assim que funciona. É assim que funciona. Nossa Senhora é o caminho para chegar a Ele. Não tem aquele título de Nossa Senhora, Estrela do Mar? Porque Maria significa mar, amargura. A estrela do mar, que os navios, os homens, os marujos, se guiavam pela constelação para chegar no porto seguro. Nossa Senhora é essa constelação, é a estrela do mar. Você olha para ela para chegar no porto seguro da salvação. É assim que funciona. E aí Santo Anselmo vai dizer, ao poder de Deus tudo é submisso, até Nossa Senhora, porque Deus manda em tudo. Aí ele diz, ao poder da Virgem tudo é submisso, até Deus. Como provar isso? Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 51. Quando eles acham Jesus Cristo no templo, nos seus 12 anos de idade, depois de 3 dias, a palavra fala nesse versículo que Jesus era submisso a Nossa Senhora e a São José. Então o próprio Deus se fez submisso a ela. Se o próprio Cristo tem a humildade de se sujeitar à criatura, sendo mãe dele, por que eu e você não vai ser? Você entendeu a pegada? O protestante ele não entende isso. Ele fala que é uma loucura, mas se é loucura, então Cristo foi mais louco que nós. Não é verdade? Porque ele escolheu nascer dela. O demônio tem seus escravos, ele fala. É só a gente olhar para o carnaval. Esse carnaval desse ano, os noticiários estão mostrando, foi dedicado ao Exu do Candomblé. Não sei se vocês viram aí nas reportagens.
foi totalmente dedicada ao Exu Caveira. Um demônio das hierarquias lá de baixo. Foi totalmente dedicado a ele. Então o demônio, ele tem seus escravos. Tá um monte de pelado lá, 1h10 no sambódromo, dançando lá. Tudo escravo do diabo, vai fazer o quê? Aí ele fala, os homens também têm. Olha o governo, os governantes. O governante, eles cobrem IPTU meu e teu, você tem que pagar. Cobre IPVA, você tem que pagar. E ai do você, se você não pagar, a gente vive como escravo. É ou não é verdade? Tem até patrão que faz do funcionário um escravo também. Funcionário se mata de trabalhar de sábado a sábado. Aí ele faz essa pergunta. E por que Nossa Senhora não teria os seus? Se até o Satanás tem escravo, por que ela não pode ter? Eu e você é chamado a ser. Se alguém recusa dizer que é escravo dela, que diga que é de Jesus Cristo. O que importa? Ele faz essa pergunta. Se você tem medo de falar que é dela, fala que é de Cristo, ele fala. O que importa você dizer isso? Ele fala, pois Jesus é fruto e glória de Maria, que deu o seu ventre e ele veio ao mundo por meio dela. Então se você falar, sou escravo de Jesus Cristo ou sou escravo dela, é a mesma coisa, porque os dois estão assim, ó. O Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração não está junto? Não é isso que nós lemos na medalha milagrosa? Um está ligado ao outro. É assim que funciona. No terceiro artigo ele fala, devemos nos despojar do que há de mal em nós para essa consagração. Nossas melhores ações são manchadas e corrompidas pela maldade que há em nós, por causa do pecado original. O batismo, ele nos abre a porta do céu, para a gente ser filho de Deus. Mas a mancha do pecado não é apagada. A gente cai em pecado a todo momento. Ele dá a explicação, é como você colocar em nós, Deus coloca em nós uma água limpa e a gente é um copo sujo. Joga um copo de água cristalina num vaso de barro tudo sujo, o que a água acontece? Fica marrom, não fica? Não é aquela do Evangelho? O vinho novo em odre velho, o odre não rasga? Assim é nós, eu e você não consegue reter a graça. Por que nós não é santo igual os santos foi? Porque todo santo era dedicado a ela. Por que a gente não é? Porque a gente quer a gente segurar para nós. E não é, nós tem que dar na mão dela. Ela sabe administrar. Quando Deus dá a graça a nós, logo nós perdemos, pois somos corrompidos pelo pecado original. Nosso Senhor detesta a menor mancha que há em nós. Como fala o Salmo 13:13, não há um só no mundo que faça o bem. Como fala o Salmo 50, versículo 7, a gente nasceu na culpa. E agora, gente, ele começa a bater no 6, hein? E em mim também, é claro. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Somos mais orgulhosos que os pavões. Que o pavão, ele não abre o rabo assim, ó, colorido. A gente é orgulhoso, a gente se acha. O pavão, ele faz isso, ele se acha também. Quando você vai no zoológico, no bosque, o pavão tá lá, ele faz questão de abrir o rabo, assim, tudo colorido. Orgulhoso. Ele fala, a gente é igual. A gente é mais apegado à terra que o sapo, ele fala. Esse homem também, ele bate nos outros. A gente é mais apegado à terra que o sapo. O sapo não tem uma época do ano que ele anda debaixo da terra e fica lá? Fala, a gente é apegado às coisas desse mundo. A terreno, a compra, bem material. Ele fala, para ser consagrado a ela, você tem que se despojar disso. Mais feio que o bode, ele fala. Olha o que São Luís fala. A nossa postura é feia diante de Deus. A gente não se comporta do jeito que era para se comportar. Aí ele fala aqui, ó. Mais invejoso que a serpente. Se tem alguém melhor que nós, a gente não tarda em começar a ficar remoendo por dentro. Não é assim que funciona com todo mundo? A gente é invejoso. São Luís fala, a gente tem que matar isso aí em nós. E ó, ele fala aqui, ó, a gente é mais glutão que até os porcos. Olha que loucura. É aquilo que a gente fala, né? Numa festa de Natal, no aniversário, a gente consegue ir até meia-noite sem dormir, comendo, bebendo. Mas quando é para Deus, a gente berra cedo, a gente não consegue ter força. Ele fala, a gente é pior que porco. Fala, a gente tem que mudar. Mais colérico que um tigre, ele fala. Qualquer coisa que alguém dirige para nós, a gente acha ruim, não é verdade? Mais preguiçoso que as tartarugas, ele vai dizer. A gente é rápido para as coisas da vontade nossa, para as coisas de Deus a gente é lerdo em tudo. Mais fraco que um caniço, aqueles passarinhos de canela fina que fica na beira do brejo.
Qualquer vento eles balançam, que Cristo fala no Evangelho, ele fala, não, é mais fraco que esse bicho aí. E mais inconstante que um catavento, que uma hora está rodando para um lado, outra hora está rodando para o outro. E aí ele diz, Deus sabe que nós somos dignos de ódio, e que só Ele é digno de todo amor. Então ele diz, olhando para essas realidades, eu e você nessa consagração, a gente tem que fazer da nossa vida uma vida diferente. Que nós não é mais regido por nós. Nós vamos ser regidos por ela. Então quem governa a minha casa não é eu. Eu não tenho capacidade. Como é que eu vou ter capacidade de olhar 5 filhos e educar eles na fé? Que jeito? Não tem como. Um jumento igual eu não tem jeito. Agora ela não. Com ela à frente da minha casa tudo vai. E aí ele fala, segunda questão. A gente precisa morrer para nós mesmos. Como fala em João 12:24. Se o grão de trigo não cair e não morrer, ele não produz fruto. Não é aquilo que Cristo fala no Evangelho? Quem quiser me seguir, se não renunciar pai, mãe, irmão, parente, tudo, não é digno de mim. Ele fala, a gente precisa morrer para nós mesmos, para fazer a vontade de Deus. Terceiro, é preciso escolher entre todas as devoções a melhor, que é essa daqui. Todas as devoções têm falha. Essa daqui não tem falha. Porque está na mão dela. Não é uma devoção a São Bento. Da medalha de São Bento. Não é uma devoção a Santo Antônio, torna a dizer. Não é uma devoção das rosas Santa Teresinha, que é uma benção. Não é uma devoção como tem muito hoje a São Padre Pio de Petrelcina. Não é. É uma devoção a ela. Mãe, mestra e refúgio. Ela não deixa você desamparado. Está aqui, ó, com Jesus. O santo está afastado dele lá no céu. Ela não, ela está aqui, ó. Não tem como sair nem para a direita nem para a esquerda. E ele fala, pois os segredos na ordem da graça que se faz crescer em santidade em pouco tempo, está tudo na mão dela. É ela via rápida, ele fala. Com outros meios eu demoro. Com ela via rápida. Gente, eu vou dar um testemunho aqui. Eu não conseguia ler isso aqui, ó. Eu não conseguia ler catecismo, eu não conseguia ler livro, eu tinha tédio, eu catava um livro para ler, eu falava, meu Deus do céu, deixar de lado. Depois que eu me consagrei a ela, eu nunca mais parei. Eu já li isso aqui 6 vezes. Eu sei de cor salteado isso aqui. Qualquer passagem que você me falar, eu sei onde está aqui dentro. E eu sei até a lateral que está, se está da direita ou do lado esquerdo. Qualquer passagem que você falar. Eu não tinha vontade. Ela me deu toda essa vontade sem eu querer. Ela modela, ela vai pegar eu e você para a orelha aqui, igual eu estava conversando com a irmã. Ela catou os últimos papas na igreja que não estavam andando bem, catou na orelha aqui, ó, e trouxe para onde ela queria. E fez ser o que foi dentro da igreja. Então a gente tem que confiar nela. Quarto artigo. A necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro. Por que ele faz a pergunta? Porque é ato de humildade. Você não chega no camarim de uma celebridade sozinho, você chega. Você não chega. Você pega qualquer celebridade aí, sei lá, uma atriz, um ator, um cantor famoso, você não entra no camarim sozinho. Você precisa de alguém para levar você ali, algum conhecido, algum chegado, não é assim? Como que você chega no aposento de um rei? Como que você vai lá no rei da Inglaterra, lá no Charlie, lá uma hora dessa, lá e fala, eu quero conversar com o senhor aí. Bate lá na campainha, você nem na campainha você chega, meu irmão. Você não chega nem perto dos portão. Você precisa de alguém para cambiar ali, para te colocar numa reunião com ele, senão você não entra não. Como que você chega lá no palácio do presidente, nem que for para cobrar o papai Lula lá das cagadas que ele anda fazendo? Você não chega ali, você não chega lá no Palácio do Planalto e fala, eu vim conversar com você aqui. Cadê minha picanha que você me prometeu? Você não chega lá desse jeito. Você não entra, você precisa de alguém para te colocar lá dentro. E aí São Luís fala, se não tiver alguém que abra a brecha, você não conversa. Assim é com Deus. Se eu não tiver ela que me leva ao escritório do mestre, vai ser difícil eu conseguir a causa. Estando com ela, eu tenho acesso direto. E ele fala, querer chegar a Deus sozinho é uma falta de respeito com o próprio Deus.
Aí o protestante ele usa aquela palavra de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só há um medianeiro entre Deus e os homens, que é Cristo Senhor. De fato é. Só que aí eles não entendem o seguinte: Jesus Cristo é mediador de redenção. Então Jesus Cristo ele veio para salvar, não é Maomé, não é Buda. E assim por diante, não é. Cristo é o único mediador, ele é o único que pode abrir o céu e nos conectar com Deus. Então ele é mediador de redenção. Não de conversar com você, porque ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não é isso que Deus falava para Moisés no Antigo Testamento? Ninguém pode ver minha face, se vê minha face morre. Ora, mas o pai e o filho é um só. Então não tem como eu chegar no filho pensando que ele é qualquer Zé Peba. Ele é Deus vivo e verdadeiro. Eu preciso de alguém para conversar com ele. Isso é um ato de humildade. Você está me entendendo? Se eu falar assim, ó, vamos na capela, vamos fazer algo ali. Quem que está coordenando a capela aqui? É um ato de humildade. Eu chegar em quem coordena a capela para poder chegar no padre. Não dá para chegar no padre direto. Quem sou eu? Cheguei ontem aqui e já quero conversar com o padre. Até quem está na capela falou, mas nem conversou com nós, nem sabe que aqui tem alguma coisa. É assim que funciona. Com Cristo e Nossa Senhora. E aí ele fala, será que alguém tem pureza suficiente para chegar a ele? Ninguém tem pureza suficiente para chegar nele. E aí São Bernardo vai dizer, por ela ele veio a nós, por ela nós vamos a ele. Por ela ele veio a nós, por ela nós vamos a ele. Não tem alternativa. Ela é poderosa pedindo a ele. Será que Jesus não atende? Ele vai dizer. Ela pede a ele, será que ele não vai atender? Nas bodas de Caná não chegaram nele. Eles nem sabiam quem ele era, mas ela está atenta. Ela ouviu o boato que acabou o vinho, ela foi lá e pediu. Mesmo ele negando, porque não era chegada a hora dele, ele atendeu e ponto final. E aí São Luís fala, basta ela mostrar os peitos que amamentou ele, para ele se render e fazer o que ela quer. Basta ela falar, filho, atende ele por caridade. Ó de onde você saiu. Ele não resiste, ele atende. Ele atende, gente. Por quê? Porque existe uma mãe que está no céu. Basta ela falar, ó filho, foi 500 quilômetros carregando você nos braços aqui, fugindo para o Egito. Foi 7 anos carregando você aqui no braço, lá no Egito, ó. Atende, por favor. Atende ele. Hoje eu estava lendo uma história do purgatório. Já acabou o capítulo. Hoje foi rápido, hein? Eu tô ligeiro para falar também. Minha goela ficou seca aqui. A história do purgatório conta que tinha um homem que era rico. E ele não costumava dar esmola, mas um dia ele estava passando na rua e viu uma mendiga, uma mulher tudo esfarrapada. E a mulher estendeu o braço para ele e falou, por favor, eu vou morrer de frio, me ajuda. Ele não tinha dinheiro na hora. Ele tirou o casaco e deu. Eu não lembro se era mulher ou era homem. A pessoa vestiu. Daí uns tempos esse homem morreu, meu irmão. Só que como ele não fazia muita caridade, ele foi pro purgatório. O purgatório era terrível. Porque a pessoa, Deus é isso aí, o mistério. Santo Afonso de Ligório, São João Crisóstomo, um monte de santo fala que a pessoa, quando ela tem muito bem material, fazendeira, é empresário, tem muito dinheiro, Deus deixou ela ser assim para ela ajudar o próximo. Mas o que a pessoa costuma fazer? Ela retém só para ela. Então você quer alguma coisa? Vai trabalhar, vagabundo. É isso aí que eles falam. Mas quem te deu foi Deus. E Deus te deu para você ajudar os outros, para você poder ir para o céu. E esse cara só deu aquele casaco, foi pro purgatório, ela se lascou. Só que aconteceu um problema aí. Ele tinha uma pouca devoção com Nossa Senhora. Então ela se apresentou diante de Cristo. E falou para Cristo, olha filho, até a alma do purgatório está pedindo por aquele homem. Aquela alma que é da mulher que recebeu o casaco, está pedindo por aquele homem, porque ele doou aquele pano para ele. E o Senhor não falou que o Senhor está no pobre? A quem fizesse isso foi a mim que fizeste? Ajuda ele. Só dela falar isso, Cristo retirou aquele homem do purgatório. Então olha a mediação de Nossa Senhora na minha vida e na tua. Será que todos os terços que você rezar aqui vai ser em vão? É claro que nós não pode cair na cegueira de eu rezo um terço, sou consagrado a ela, vou fazer qualquer desgraceira. Não é assim que funciona, gente. Aí você está pedindo para ir para o inferno. Aí é abusar da misericórdia divina.
O Magnífico fala isso, ó, versículo 52. Concede misericórdia de geração em geração sobre aqueles que o temem. Nossa Senhora, ela leva você a um temor verdadeiro. Para concluir, no artigo 5, ele fala: é difícil conservar a graça que Deus nos dá. Primeiro, a gente está num corpo corruptível. A gente vai morrer e apodrecer. Então, nosso corpo é um corpo de pecado. Se fosse um corpo igual ao dela, imaculado, nós jamais morreria, nós era eterno. Segundo, o demônio é ladrão. Então, Deus te envia graça, te envia inspiração de você vir aqui, de você falar de Deus. Só que o demônio, ele é mais ligeiro. Não é aquela parábola da semeadura. Semente cai na pedra, outra cai no espinho, outra cai em cima do solo. O diabo, ele vem e rouba as graças que Deus dá. Te coloca confusão na tua cabeça, você fica nervoso. Rouba. Terceiro, o mundo tira toda a graça de nós. Deus te cumula de graça. Primeira mulher que passa na rua, você olha, pronto, você já começou a perder a graça. Vê alguém do barro fazendo alguma cagada, você já começa a criticar. Pronto, você já perdeu a graça, porque o mundo está aí para isso, para te roubar. Aí ele fala: Nossa Senhora, junto de Deus, são os únicos que nunca perdeu graça nenhuma. Ela é Jesus Cristo. Por isso que é os únicos que estão em corpo e alma no céu. Aí ela fala: Nossa Senhora, a corrupção não tocou no corpo dela. Não é um corpo corruptível. O demônio não tem parte com ela. É isso que o protestante também não entende. Ah, Nossa Senhora é pecadora como nós. Jó fala no capítulo 7, versículo 1. Se eu não me engano, o capítulo 14, versículo 1. Pode o puro nascer de um impuro? Não pode. Cristo não podia ter vindo num corpo do pecado. Porque o próprio demônio ia acusar Jesus depois e falar: escuta, você nasceu num lugar onde eu tinha posse, tinha parte. Aquela mulher ali, eu sempre fiz ela pecar. Você nasceu dali, rapaz. Quem é você para querer redimir o mundo? Isso não tem lógica. Cristo veio num corpo intacto, que é o de Nossa Senhora. Então o demônio não tem como roubar nada dela. Terceiro, o mundo não aflige ela. Nossa Senhora não é desse mundo, gente. Ela passou por aqui e não pecou em nada. Então ele termina esse segundo capítulo dizendo isso para mim e para você. Se você quiser segurar com você a tua vida, teu corpo é corruptível, você é fraco demais, o demônio vai vir e vai roubar, porque Jesus fala em João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. Terceiro, o mundo mesmo tira de você. Então, se eu confiar tudo a ela, me entregar a ela, eu estou certo de que ela vai me guiar para Cristo. Esse segundo capítulo quer mostrar isso para mim e para você. Jesus é o fim último dessa devoção. Mas para mim ficar ancorado em Cristo, eu dependo dela. Com ela, eu vou mais longe. Sem ela, não tem como eu chegar fácil no céu, não. Impossível, Santo Anselmo vai dizer. Termino com a frase de São João Damasceno: Deus da Nossa Senhora, para quem Ele quer salvar? Ele quer salvar eu e você. Então abraça a causa. Esse segundo capítulo nos mostra isso. Põe em prática aquilo que ele falou aqui. Tá certo que a gente fala rápido, mas procura meditar nisso. Morrer para si mesmo, renunciar às coisas desse mundo. Quando vê um pavão, lembrar de nós mesmos. Vê uma cobra, lembrar de nós mesmos. Vê um porco, lembrar de nós mesmos. Porque é assim que funciona. E a gente ter essa humildade para que a gente possa, ancorado nela, alcançar a vida eterna. Amém? Amém. Então eu convido